Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque de facto Tu és aquele que nos dirige, nos tens dirigido durante todo este tempo nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por aquilo que Tu já estás a fazer em cada um de nós, Senhor, e através de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que Tu nos dirijas neste tempo da meditação na Tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar corações receptivos e ajuda-nos a viver à altura desta Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós começámos a falar acerca de como se soletra a palavra êxito. Todos, creio eu, têm sonhos, têm desejos, têm alvos, têm planos. E eu creio que não faz parte do seu plano ser uma pessoa derrotada. Sim ou não? Passamos por alguns dissabores, como é lógico, mas todos queremos ter êxito na vida, sucesso na vida. E quando eu uso estas palavras, prosperidade na vida, sucesso, êxito, vencer, eu estou a pensar em tudo de uma maneira equilibrada. Então, não vamos perder tempo com os exageros. Não estou a pensar em riquezas extremas, estou a pensar em nós cumprirmos um propósito, nós termos êxito, ter vitória, ter sucesso, alcançar, construir, edificar. E começamos a falar em alguns princípios a ter em conta para aquelas pessoas que querem vencer na vida. Eu lembro-me que começámos por falar como se soletra a palavra êxito e eu falei perseverança. Quem é que se lembra? A segunda lição falámos sobre como é que soletra a palavra êxito, trabalho. Eu acho que esse malta não gostou muito. Manhã inteira a falar de trabalho. Diz não à preguiça, pronto. E hoje quero falar mais um princípio. E quero começar por uma frase. Nada que valha a pena virá servido numa bandeja de ouro, livre de perigo e sem riscos. Nada que valha a pena acontece na tua vida de bandeja, por acidente, um acaso. Nada que valha a pena virá servido numa bandeja de ouro, livre de perigo e sem riscos. Nada. Mateus 7, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, porque estava edificada, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A vida é um risco. Viver é arriscar. O que é que seria se Santos Dumont não tivesse tentado voar? O que seria se Benjamin Franklin não tivesse arriscado naquela noite em que descobriu a energia elétrica? O que é que seria se Thomas Edison desistisse de descobrir a lâmpada?
todos estes três e muitos outros homens correram vários riscos para descobrir alguma coisa. Mas, de facto, as suas invenções, elas mudaram a maneira como nós, hoje, humanos, vivemos. E eu ponho-me a pensar assim, o que seria se Abraão não tivesse saído da terra de seu pai, quando Deus lhe falou para sair? O que seria, ou o que teria acontecido se Davi não tivesse enfrentado Golias? O que teria acontecido se Sadraque, Mesaque e Abdenego tivessem dobrado o joelho à estátua do rei Nabucodonosor? O que é que aconteceria se Ester não fosse diante do rei para defender o seu povo? O que é que aconteceria se Josué, quando estava em frente às muralhas de Jericó, por exemplo, a sexta vez que ele marchou por aquelas muralhas, desistisse? O que seria se Gedeão tivesse recusado obedecer à chamada de Deus? Talvez os medianitas ainda hoje tivessem a oprimir o povo. O que seria se Noé não tivesse construído a arca? O que seria se Moisés não tivesse marchado em frente ao Mar Vermelho e começar a entrar até o mar até que ele se abriu? O que seria se Pedro não obedecesse à chamada de Deus? O que seria se Paulo não ouvisse a voz do Espírito Santo a caminho de Damasco? O que seria se o Pai, o nosso Pai Celestial, não tivesse enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados? E eu vou repetir a frase com que eu comecei: nada que valha a pena virá servido numa bandeja de ouro, livre de perigo e sem riscos. Nada. Se queremos vencer, precisamos correr riscos. Precisamos de arriscar. Há uma história que eu acho encantadora, está em Ester. Ester era uma jovem judia que casou com um rei chamado Alcero e assim tornou-se a rainha num momento muito crítico daquele país. Aquele rei tinha nomeado um ministro chamado Amã, um homem que toda a gente que passava por aquele homem se dobrava, se fazia umas vénias, era um homem poderoso. Aquele Amã detestava o povo judeu. Detestava, por exemplo, o primo de Ester. Ester, os seus pais tinham falecido e foi criado por um primo chamado Mardoqueu. Este Naamã detestava esse homem, porque o Mardoqueu simplesmente não fazia a vénia e ele ficou furioso com ele. De tal maneira que ele mandou construir uma forca com o intuito de matar o Mardoqueu. Ele conseguiu ainda que o rei assinasse um decreto para que em tal dia o povo judeu fosse todo perseguido e morto. Quando Mardoqueu ouviu isto, soube da intenção de Amã, ele foi falar com a prima, que por acaso era a rainha, e fez-lhe um pedido. O pedido era que ela intercedesse junto ao rei. Até porque o tal Amã nem sequer imaginava que a própria rainha era judia. Que ela pudesse dizer qualquer coisa ao rei para inverter aquela situação, porque senão o povo judeu iria morrer todo. Agora, isto para nós hoje parece uma coisa simples. Olha, fala lá com o fulano de tal. Mas falar com o rei não era assim uma coisa tão simples quanto isso. Ester estava consciente das regras. E as regras eram simples. Ela não podia ir à presença do rei se não fosse convidada. Se não fosse solicitada a fazer isso. Então, o pedido de Mardoqueu para Ester significava perigo de morte.
por um lado. Por outro lado, pode haver esta mentalidade, mas se calhar Deus me colocou como rainha aqui neste lugar para este dia mesmo. Se calhar Deus já sabia que isso iria acontecer. Se calhar Deus tem um propósito. Quando me colocou aqui, não foi só para eu viver num palácio, ser mulher do rei, ter todas as mordomias. Se calhar foi para cumprir um propósito. Mas por outro lado, isso significa arriscar a própria vida. O rei Alcer era assim um homem com uma liderança muito forte, com um caráter meio desagradável. Basta dizer que ela chegou a rainha porque a antecessora, a Vasti, foi colocada fora. E foi colocada fora porque o rei, lá no meio de uma festa, onde bebeu e comeu e festejou, decidiu chamar a rainha, a outra, a antecessora, a Vasti, para aquela festa. Para todos verem a beldade, que ela era muito bonita, muito vistosa à vista. E a rainha decidiu não ir. Ele já está, mas é bêbado. Claro que não usou estas expressões. Só que essa decisão sua foi considerada uma desobediência. Foi considerada mais, foi considerada rebeldia. O rei e os conselheiros do rei, toda a gente aconselhou o rei a punir severamente aquela mulher, porque ela serviria de exemplo para as outras mulheres. Agora eu vou chegar a casa e a minha mulher vai fazer o mesmo que a rainha fez ao rei. Não pode ser, eles têm que ver que há punição para quem age dessa forma. E ela foi retirada do reino, como rainha. Foi considerada rebelde, desobediente. Mais tarde, fizeram uma festa, as virgens, as donzelas, e chamaram-nas todas, e a tal Esther foi escolhida. Então ela conhece a história antes dela. Apresentar-se ao rei era alguma coisa muito arriscado. É alguma coisa que o mais provável é que ela morresse. Naquele tempo, quando uma pessoa ousava ir à presença do rei, ela se curvava, assim, um bocado longe, e à espera que se ele levantasse o cetro, como quem diz, és aceito, podes avançar. Se o cetro não levantasse, não és aceito, não podes avançar. E diz assim, Esther capítulo 5, verso 2, e sucedeu que vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E ela conseguiu chegar perto do rei. Falou ao coração do rei. Deus lhe deu graça. Provavelmente ela não foi rainha. Provavelmente não. Certamente não foi rainha apenas por causa dela mesma. Mas Deus tinha um propósito para o seu povo e para a vida dela. E ela compreendeu isso. Aceitou esse risco. Abraçou esses riscos. O final da história é que o tal Naamã é do outro lado, é de outra história, foi enforcado na própria forca que tinha mandado construir para Mardoqueu. E Deus ouviu a intercessão, o pedido desta rainha chamada Esther. Ela ousou confiar em Deus e atreveu-se a correr riscos. Nós temos que deixar de lado os nossos medos. Não é pecado nós termos medo. O que não podemos deixar é que o medo nos paralise ou nos impeça de avançar. Nós temos que deixar de lado os complexos de inferioridade. Tal e qual como Gedeão, quando Deus chamou aquele homem lá em Juízes capítulo 6, e ele começou a dizer, não, mas eu sou o mais novo, não, mas a minha família é mais pobre, não, eu
não sou capaz. Nós temos que deitar fora todas as mentiras que o inimigo tem falado aos nossos corações ao longo da vida, que tu não és capaz, tu nunca vais conseguir, tu nunca vais vencer, tu nunca vais concretizar o teu sonho. Nós temos que deixar de lado todas essas coisas. E se queremos ter êxito na vida, temos que abraçar alguns riscos. Vamos arriscar crer e obedecer. Diga ao meu lado, crer e obedecer. É muito mais fácil duvidar do que ter fé. Abraão teve que correr o risco de crer em Deus. Mas teve que correr o risco de acreditar que aquilo que ouviu foi Deus que falou. Ele teve que correr o risco da incerteza. Isto é uma expressão, não é nossa. Há mais um pássaro na mão que dois a voar. É verdade. Aqui na minha família está certo. A minha família ama-me. A minha família é próspera. A minha família, aqui está tudo a acontecer. Mas ele teve que decidir entre a segurança e viver uma vida monótona ou até triste porque no seu coração se calhar não era bem aquilo que Deus tinha para a vida dele, não era bem não, se calhar não era mesmo, do que largar essa segurança e ir por o pé ao caminho e aventurar-se a confiar em Deus, a crer em Deus, a obedecer a Deus, crendo que a vida com Deus é uma aventura. Que aquilo que Deus tinha prometido, Ele iria cumprir. Mas não há garantias nenhumas. Garantia no sentido, é confiar. Ter fé em Deus, quando ouvimos a sua voz e recebemos a sua direção, quando sentimos que é a direção de Deus para aquele caminho, a fé leva-nos a trabalhar. A fé leva-nos a agir. A fé leva-nos a fazer alguma coisa. Esta ideia errada que, eu tenho muita fé, e tu o que é que estás a fazer? Nada. Não, eu tenho fé que Deus vai estar comigo, então o que é que estás a fazer? Estou à espera de quê? Não, a fé leva-nos a fazer alguma coisa. A fé leva-nos a agir. A fé leva-nos a trabalhar. A fé leva-nos a arregaçar as mangas. Olha, Esther dizer assim, eu tenho muita fé que Deus vai estar comigo, então vai lá. Não. E se Ele me mata? E se Ele me mete aí em alguma prisão? E se Ele não me aceita? Não, mas Deus está comigo. Então vai lá. Isso não acontece. A verdadeira fé é aquela que depois de ouvir a voz de Deus levanta-se, arruma as malas, põe as mãos no arado, com base naquilo que ouviu. Por isso torna-se importante nós aprendermos a discernir a voz de Deus. Deus fala aos nossos corações. Deus fala aos seus filhos. Quem é que está aqui que é um filho de Deus? Deus fala-te. A maneira número 1 como Deus nos fala é através da sua palavra. Mas há muitas vozes que falam à nossa volta. Por exemplo, existe a voz do mundo. O que é que eu chamo a voz do mundo? É a voz do pessimismo. Não, isto não vai dar. Não, tu não vais conseguir. Não, tu estás só a perder tempo. Essas estudar esses anos todos, estás só a gastar dinheiro a ti, aos teus pais, e isso não vale a pena. Isso é a voz do mundo. É a voz da razão. A razão julga e decide de acordo com as informações que recebe através dos 5 sentidos. E claro que isso não significa que a razão deve ser desprezada, claro que não. Mas se eu ficar só pela razão, o que é que vai acontecer? Nada. Eu não vou pôr o pé ao caminho, eu não vou eu não vou abraçar riscos, eu vou ficar ali. Eu não decido nada. E sabe qual é a decisão de não fazer nada? Já é uma decisão. É deixar tudo na mesma. À espera que aconteça. A razão vai gerar preocupação.
A razão vai gerar incredulidade. A razão vai colocar uma atitude negativa na tua vida em relação ao futuro. Se a Esther olhar só para aquilo que ela vê através dos 5 sentidos, vê, ouve, palpa, etc., ela nunca ia ter com o rei. Até porque ela olhava para o passado, o que é que custa ele me matar? Já pôs uma a despachar? O que é que custa ele me despachar a mim? Eu sou o próximo. A razão vai nos paralisar. A razão vai nos impedir de alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. Mas há outra voz também, há muitas vozes, como um rádio, a gente tem que sintonizar na voz certa. Há a voz do inimigo, a voz de Satanás. A voz de Satanás é aquela voz do medo, aquela voz do complexo, aquela... Satanás diz lá em João 10:10 que ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Qual é o propósito dele? Enganar, trazer dúvida, trazer medo. Porquê? Porque ele nos quer paralisar. E o seu ataque vem através de imagens e pensamentos. Uma imagem gera um pensamento. Um pensamento vai gerar um sentimento. E um sentimento vai provocar uma reação. Então, a imagem é um engano. Eu olho e ficamos com uma imagem, só de olhar para ele, vem aquele pensamento, dúvida. Mas será que Deus me colocou como rainha mesmo com o propósito deste dia? Mas Deus não podia ter escolhido outra? E vem um sentimento, qual é o sentimento? De medo? Normal? E qual é a reação? Fico paralisado. Não faço nada. Até porque eu olho para o lado, o outro já tentou e caiu, é melhor eu estar quietinho. E o diabo quer nos manter presos. O diabo quer nos manter aquelas ideias que vêm dele. Por isso é que diz lá em Coríntios, não é? Para nós destruirmos todos os pensamentos e conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Tem a ver com a nossa mente. Mas Deus fala-nos através da sua palavra. A voz de Deus é uma voz que nos leva a ter determinação. A voz de Deus é uma voz que nos leva a ter ousadia. É uma voz que nos leva a sair do barco, a pôr o pé para fora do barco e caminhar. E todas estas 3 frases que eu disse, estou-me a lembrar de exemplos. Determinação, de olhar para o Golias como Davi, a voz de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus deu-lhe a determinação, deu-lhe a ousadia. Para quê? Para enfrentar aquele homem. Não tinha a ver com a razão, porque racionalmente qualquer pessoa com o seu juízo no seu lugar nunca vai combater com um gigante. Ele é maior que eu. Ele está experimentado em guerras e eu não. Mas há uma coisa, ele é um incircunciso. Sabe o que é que isso significa? Ele não tem pacto com Deus. Eu sou circuncidado. Deus fez uma aliança conosco e Deus está comigo. Por isso eu disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. A voz de Deus é uma voz que nos leva a colocar o pé fora do barco. Não fujas aos desafios. Diga lá ao meu lado, não fujas aos desafios. Enfrenta-os no nome de Jesus. Precisamos de correr o risco de fracassar. Sim, preparar-nos. E quando fracassamos não ficamos todos surpreendidos, todos, sei lá, perdemos a calma como coisa estranha. Não, é normal. Irmãos, é preferível fracassar do que não fazer nada. Porque pelo menos aprendemos algumas lições de como não fazer. Tentamos. Fazemos alguma coisa. Lidar com gente que não faz nada é terrível. Está só a apontar o dedo aos outros. É como aquela pessoa que entra numa garagem, senta-se no carro, carrão. Eu daqui ia, ia, mas não vai. Eu daqui ia, mas não vai. Ele nunca vai a lado nenhum, ele nunca faz nada. Porquê?
Porque já viu o trânsito, já viu as dificuldades, já viu tanta coisa. Tanto obstáculo. Vocês lembram-se do Pedro? Quando Jesus apareceu lá em Mateus capítulo 14, não é? No meio da noite, a andar sobre as águas, os pescadores estavam no barco, um grande temporal, o barco ia quase a afundar-se, e Jesus, e eles começaram a gritar porque pensavam que era um fantasma, assim era a lenda dos pescadores, quando alguém avistava um fantasma no dia temporal, ninguém ficava para contar a história. E eles gritaram com medo. E de repente ouve-se uma voz: sou eu, não temais. O Pedro reconheceu: esta voz eu conheço. Se és tu, Jesus, manda-me ter contigo. Vem. E o que é que o Pedro fez? Pôs o pé fora do barco. Digo ao meu lado: o Pedro arriscou. Pôs o pé fora do barco. O Pedro pôs o pé fora do barco. O Pedro pôs o pé fora do barco. Ah, pastor, pois, e por causa disso ia-se afundando. É verdade. Esse é o nosso risco. Não temos garantias do futuro. Mas o Pedro é o único que sabe contar como é que se anda sobre as águas. O Pedro é o único que sabe contar essa experiência, porque viveu. A meio caminho, de facto, ele ia afundar-se e ele começou a gritar: Senhor, quem... E Deus estendeu-lhe a mão, Jesus estendeu-lhe a mão. E ele voltou para o barco a andar sobre as águas. Os outros lá Pedro podia ter sido ridicularizado pelos outros. Oh, eu avisei-te. Pedro podia ser gozado pelos outros. Outros que ficaram dentro do barco, talvez por incredulidade, talvez por medo, talvez porque, pronto, olha, é sempre mais fácil apontar o dedo aos outros. Mas a realidade é que Pedro experimentou algo que os outros não experimentaram. Se nós queremos ter sucesso na vida, se nós queremos ter êxito, nós temos que compreender que é importante trabalhar, é importante perseverar, mas é importante também darmos um passo de fé. É importante nós arriscarmos, é importante nós colocarmos a nossa confiança a Deus, arriscarmos a confiar em Deus, arriscarmos a colocar a palavra de Deus em prática. E eu termino com o versículo que nós lemos no início. O grande problema não são as tempestades. O grande problema não são os ventos. Aquelas duas casas, uma caiu e outra ficou de pé. E a diferença não está na quantidade de vento ou na força do vento de uma ou de outra casa, porque diz que ambos foram assoladas com vento. A diferença não está na quantidade de água que caiu na tempestade, porque a tempestade assolou as duas casas. A diferença está em como as duas casas estavam edificadas ou firmadas. Uma estava edificada na rocha. Edificada na rocha. Diga ao meu lado, rocha. Diga rocha. Rocha. E o que é que isso significa? Mateus 7:24 diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras, todo aquele que, diga, escutar. O que? As palavras de Deus. E o que é que diz a seguir? E as minhas palavras e as pratica. Diga, escutar e praticar. Diga, escutar e praticar. Diga, escutar e praticar. Todo aquele que escuta e pratica. Não é só escutar. Irmãos, o facto de ouvires a igreja, ouvires a palavra de Deus, se não fizeres nada com aquilo que ouves, é a mesma coisa. Quando digo não é a mesma coisa, sem ofensa, mas é igual. O escutar a palavra de Deus não vai modificar a tua vida. Na verdade, nós não estamos aqui para modificar a tua vida. Nós estamos aqui a te dar ferramentas que podem modificar a tua vida. Não é ouvir à igreja que modifica a tua vida. É pegar nas ferramentas que te é dado, que é a palavra de Deus, tem o poder para mudar a tua vida. Aquele que escuta e que obedece. O obedece tem a ver com arriscar. Tem a ver com arriscar. Quando Deus diz assim, perdoa, e quando tu te apetece é dar 2 partes de talos. Tu precisas de arriscar. Precisas de acreditar que aquilo que este homem, Jesus Cristo, Deus, está a dizer na sua palavra,
funciona melhor do que aquilo que as minhas ideias dizem. Porque a minha ideia diz, oh pastor, esta coisa dar a outra face, isto é muito bonito, mas isto não funciona assim. É porque ainda não experimentaste? É porque ainda não experimentaste? Esta coisa de semear no reino de Deus, ofertar, é porque ainda não experimentaste? É porque ainda tens sido apenas só ouvinte. Ouvinte é a gente ouve, fica animado com o que ouve, fica animado com o que canta, e é tipo uma emoção, e não é mal de todo, mas se nós não passarmos a ação, a emoção vai passar. Passa o culto, passa a emoção. Mas a palavra de Deus não passa. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. E quando nós a praticamos, tal e qual como Esther, tal e qual como todos os outros, temos tempos de dúvida, tempos de medo, tempos de desânimo, tempos de desencorajamento, mas continuamos a crer em Deus, continuamos a confiar em Deus, continuamos a colocar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, as chuvas, elas vão vir. Ai, nunca mais vai haver temporais. Não, os temporais continuam a vir. Os ventos continuam a soprar. Mas a tua vida ficará de pé. Mas a tua vida ficará de pé. Mas a tua vida ficará de pé. Porque ela está edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque a outra casa, ela estava edificada na areia. É aquilo que Tiago chama, capítulo 1, versículo 22, diz assim, não vos enganeis, mas sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Gustavo estava a dizer só assim, quando nós somos apenas ouvintes, não praticamos, não estamos a enganar ninguém, a não ser a nós mesmos. E aquilo que traz convicção à nossa fé, de facto, é a nossa experiência com Deus. E nós não podemos desistir a meio. Como Josué, não podemos rodear uma vez e dizer, estou cansado. Não, são 7, vamos rodear. E vamos rodear. E vamos rodear. Não podemos fazer como aquela viúva, ou temos que fazer como aquela viúva que Jesus fala, quando nós orar sempre, perseverar e orar em todo o tempo e sempre, como aquela viúva importunou o juiz iníquo. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E nós devemos olhar para a vida dessa forma. Então a fé age. Diga ao meu lado, a fé age. A fé é tua. A fé faz alguma coisa. E eu vou terminar lendo um texto que eu li e achei muito interessante. Escutem. Ao rir, corro o risco de parecer um palhaço. Ao chorar, corro o risco de parecer sentimental. Ao participar na vida de outra pessoa, corro o risco de ser intrometido. Ao expor os meus sentimentos, corro o risco de manifestar quem sou na realidade. Ao colocar as minhas ideias e os meus sonhos perante uma multidão, corro o risco de perdê-los. Ao amar, corro o risco de não ser amado. Ao viver, eu corro o risco de morrer. Ao ter esperança, eu corro o risco do desespero. Ao tentar fazer alguma coisa, eu corro o risco de fracassar. Mas é necessário arriscar. Porque o maior obstáculo da vida é não arriscar nada. A pessoa que não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e não significa nada. Talvez evitará o sofrimento, a dor, mas simplesmente não pode aprender, sentir, mudar, crescer, amar, nem viver. Presa pelos seus temores, essa pessoa é uma escrava e não livre. Apenas quem sabe arriscar tudo é livre. Vamos ficar de pé. Levanta o teu braço nesta manhã.
aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração nesta manhã. Fala com Deus. Fala com Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós possamos tirar estas letras, estes exemplos, esta vida que a Bíblia contém para a nossa vida. Ou seja, que nós sejamos a Bíblia viva neste tempo. Os nossos inimigos não se vão chamar Golias, vão ter outro nome. O rei não se vai chamar Alcero, vai ter outro nome. A dificuldade pode não ser a morte para uns, vai ter outro nome. Mas aquilo que eu mais desejo é que Deus nos ajude a viver a palavra de Deus. Porque de facto, nós não estamos aqui numa religião, mas num relacionamento íntimo com Deus. Num relacionamento com Deus. O nosso Deus está vivo. E Ele quer tornar esta experiência com Deus viva. Viva. E quando nós testemunharmos aos outros, podemos não saber muita teologia, ou até nenhuma, convém saber alguma, mas pronto, se não souber nenhuma também não tem problema. Mas aquilo que a gente fala, abre a boca, está a falar daquilo que é real na nossa vida. Está a falar daquilo que nós sabemos que temos vivido. E venha lá o mais pintado dizer que Deus não existe, eu sei que existe. Venha lá o mais pintado dizer que não é desta forma, é da outra, não sei o quê, por causa do grego e do hebraico. Eu sei que Deus existe. Porque tenho uma experiência com Deus. Amém? Oh Deus, Espírito Santo, que aquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações, Senhor, possa ser colocado bem dentro do nosso interior, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estavam a amornecer ou a se deixar levar pelos ventos desta vida, que eles possam levantar com ousadia e ouvir a voz de Deus a dizer: vai, clama, vai, marcha, vai, enfrenta esse mar vermelho, porque à medida que tu marchares, o mar se vai abrir em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, move neste lugar, Senhor. Aleluia. Move neste lugar e toca nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos estar na presença de Deus. De Deus, necessitamos de Ti. Eu acredito que o Espírito de Deus está aqui e Ele vai continuar a tocar em cada vida, e tu vais sair daqui uma pessoa diferente hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Aleluia. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
Deus, que nesta manhã nós precisamos nos agarrar à mão de Deus, precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Há aqui pessoas que estão no meio do processo, e o meu encorajamento para ti é: não desistas, busca a palavra de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus a cada dia. Às vezes estamos tão preocupados em chegar ao final, e deixa-me dizer isto, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Às vezes as coisas estão a ser tão difíceis, não te concentres lá no final, concentra-te neste dia, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Pão nosso de cada dia, a força para este dia, o ânimo para este dia, a decisão para este dia. O dia da manhã Deus cuidará dele. E quando tu olhares para trás, tu vais dar graça a Deus. Como é que foi possível eu ter vivido tudo isso? Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Essas pessoas estão a viver isso. Eu quero orar por ti agora mesmo. Levanta o teu braço, eu quero orar por ti agora mesmo. Oh Espírito Santo, toca nestas vidas, Senhor. Senhor, continua a fortalecê-los, Senhor. Continua a dirigi-los a cada dia, Senhor. Continua a fortalecê-los a cada dia, Senhor. A cada manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que como a vara, Senhor, de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada à videira, que nós possamos receber a seiva que vem dessa videira, Senhor. A força, aquilo que necessitamos para cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo esse medo, todas essas dúvidas, todo esse desespero que quer assolar essas vidas, eu oro que caia por terra em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, move-te neste lugar, nesta manhã, Senhor. Move-te neste lugar, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas que estavam fechadas, nós oramos que sejam abertas em nome de Jesus. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós queremos em ti. Eu oro por aquelas pessoas que estão doentes aqui nesta manhã. Senhor, aqueles, se está aqui alguém doente, eu oro por eles agora mesmo. Que o teu Espírito Santo continua a tocar nessas vidas em nome de Jesus. Continua a fortalecer essas vidas em nome de Jesus. Continua a restaurar essas vidas em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós levantamos os braços para ti e dizer: Deus, o nosso socorro vem de ti, Senhor. Vem de ti. Vem de ti. Levanta o teu braço para o céu. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Aleluia. Eu sinto ler aqui um salmo, Salmo 121, ele diz assim, ouça só: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não te deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guiará a tua alma. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Levanta o teu braço. Em ti eu sou vencedor, pelo teu poder, porque tu és por mim. Tudo pode acontecer, em ti vejo a salvação e a vida na tua mão. Para ti vivo em fé, tudo pode acontecer. Aleluia. Eu não vivo pelo que faz, não vivo pelo que sim. Agora confere esta manhã. Eu sei que tu não mereces. Eu sei que tu tens todo o poder. Em ti eu sou vencedor, pelo teu poder, porque tu és por mim.
sei que tu não me deixas. Eu sei que tu tens todo o poder. Eu sou vencedor, aleluia, pelo teu poder. Porque tu és por mim, tudo pode acontecer. Em ti vejo a salvação e a vida na tua mão. Para ti vivo em fé, tudo pode acontecer. Vamos declarar, eu creio sim. Aleluia, vamos lá. Vamos dizer, eu creio. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim. Em ti. Creio sim, creio sim. Aleluia. Creio sim, em ti. Creio sim, creio sim. Posso ouvir bem forte? Em ti. Vá lá. Creio sim, mais forte, vá. Creio sim, em ti. Creio sim, aleluia. Creio sim, em ti. Creio sim, oh, creio sim, em ti. Creio sim, ah, creio sim, em ti. Creio sim, oh, creio sim, em ti, eu sou vencedor pelo teu poder, porque tu és por mim, tudo pode acontecer. Em ti vejo a salvação e a vida na tua mão. Para ti vivo em fé, tudo pode acontecer. Creio sim, aleluia. Creio sim, em ti. Creio sim, oh, creio sim, em ti. Aleluia. Oh, aleluia. Tudo pode acontecer. Amém? Boa semana a todos, para todos. Deus os abençoe.